Você já parou para pensar em como o reino de Deus cresce no coração das pessoas? Jesus nos ensina que ele é como uma semente plantada na terra. Parece pequeno, quase invisível, mas com o tempo transforma tudo. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar o que essa parábola de Jesus realmente significa e como ela pode mudar a sua vida. Fica comigo até o final que você vai se surpreender com essa mensagem do Evangelho que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versículos 26 ao 34. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como esta, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Jesus usa a imagem do agricultor neste evangelho de hoje, que semeia e depois aguarda o crescimento natural da planta. E isso nos ensina algumas verdades profundas sobre o reino de Deus. Quais são elas? Primeiro ponto: o reino de Deus se espalha pela palavra e pelo testemunho. Pela palavra que é anunciada pela minha boca, pela palavra que é anunciada pela sua boca e pelo nosso testemunho de vida. Vocês já ouviram aquela frase: as palavras convencem, mas o testemunho arrasta? É exatamente isso. As duas coisas têm que estar interligadas para que o reino de Deus possa acontecer no coração das pessoas, no meio de nós. A semente deste evangelho de hoje representa a palavra de Deus. E quem espalha a semente são os que evangelizam, ou seja, todos nós. Quando anunciamos o evangelho, estamos semeando o reino de Deus no coração das pessoas. Que profundidade que é essa palavra de hoje. O crescimento, ponto 2 aqui agora. O crescimento acontece no tempo de Deus. Veja que o agricultor foi lá, plantou a semente, depois foi dormir. Aí o que acontece? O agricultor, ele dorme e acorda, mas a semente germina sem que ele saiba como isso acontece. Então veja que o reino de Deus ele acontece no coração das pessoas sem que nós saibamos como ele acontece, porque é um grande mistério o reino de Deus acontecendo no coração das pessoas. Começa pequeno, mas que ele vai crescendo ao seu tempo. É o tempo de frutificar o reino de Deus no coração das pessoas. Então tudo há um tempo nesta vida, querido irmão, querida irmã. E isso mostra que o crescimento do reino não depende apenas de nossas forças, mas principalmente da ação de Deus. Então veja que o crescimento do reino de Deus no meio das pessoas e no coração das pessoas não depende da nossa ação, mas sim da ação poderosa e da humildade de Deus. É o Espírito Santo que faz a semente da palavra crescer no coração das pessoas. Então veja, meus queridos, que
O reino de Deus ele está no meio de nós. O reino de Deus está sendo semeado a cada dia que nós aqui evangelizamos, levamos a palavra de Deus. O reino de Deus está acontecendo no coração das pessoas, mas tudo ao seu tempo. Não cabe a nós saber nem o dia, nem a hora, nem os mistérios de Deus que vai acontecendo. A nossa parte é de evangelizar, de levar essa palavra, né, de plantar essa palavra no coração das pessoas. Agora, a colheita também nós participaremos da colheita, mas a palavra de Deus, ela é semeada, o reino de Deus, ele acontece no coração das pessoas, na simplicidade, num grande mistério e na humildade. Que Deus nos abençoe nesse dia. Se essa palavra te tocou, eu convido você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, seu comentário e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Assim o Evangelho vai se expandindo e o reino de Deus vai alcançando mais corações. Fique na paz de nosso Senhor.